Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Catarina. Atualmente eu estou como diretora técnica aqui no Multi Hospital. Hoje eu vou falar com vocês sobre dois protocolos que a gente tem aqui na unidade. O protocolo de dor torácica e o protocolo de arritmias, tanto TAC arritmias quanto bradiarritmias, tá? Vou espelhar minha tela aqui. Então, iniciando por dor torácica, tá? É um protocolo muito importante, acredito que um dos mais importantes aqui na unidade. A gente conta aqui no complexo multi-hospital com a UPA, né? Que é um serviço de atendimento de emergência, então é uma coisa que acontece muito na nossa unidade, mas também isso pode acontecer em qualquer uma das outras unidades, tanto o CAPS quanto o Hospital Dia. E aí, todos os profissionais, a gente tem que saber como manejar inicialmente, identificar uma causa grave e encaminhar, aí, no caso, para a nossa UPA, para poder ter o atendimento adequado, tá bom? A importância do tema. Então, a dor torácica representa de 5 a 10% dos atendimentos de emergência. As causas variam entre benignas até fatais. Então, pode ser uma dor por uma ansiedade, até um refluxo, que a gente sabe que às vezes mimetiza uma dor torácica, mas pode ser um TEP, uma síndrome coronariana, uma dissecção de aorta, um pneumotórax. Então, depende muito da história e da avaliação clínica do paciente. Tempo é músculo, cada minuto de atraso aumenta a mortalidade e as complicações. Então, bem importante a gente saber identificar corretamente o quanto antes para poder fazer as medidas iniciais e transferir o paciente para a unidade onde tem hemodinâmica, onde ele pode ser efetualmente manejado para reverter aí esse, esse, esse problema. Objetivos do protocolo: padronizar a abordagem desde a triagem, tá? Reduzir o tempo de resposta e as complicações e garantir a segurança e continuidade do cuidado. Critérios de inclusão, tá? Então, dor torácica não traumática, sintomas equivalentes também, dispneia, síncope, sudorese, e aqui eu quero dar uma enfatizada na epigastralgia, quando é um paciente diabético, hipertenso, que já tem ali comorbidades de longa data. Às vezes, essa dor da síndrome coronariana, ela não vem com uma dor referida torácica, mas ela pode ser epigástrica. Então, a gente sempre tem que ter um cuidado no paciente diabético, que às vezes a referência da dor dele não é no local onde habitualmente a gente identificaria. Então, ter um cuidado a mais, pedir um eletro, fazer uma avaliação um pouquinho mais minuciosa nesses pacientes, tá? E exclusão quando é uma questão de trauma evidente, vem uma pessoa com uma história de dor muscular, você palpa, já sente que dói, pintou a casa, carregou peso e aí começou com dor, paciente jovem, sem comorbidades, uma dor mais atípica, né? Aqui eu vou então ver com vocês a definição de dor torácica típica, que eu acho que é uma das coisas mais importantes assim da gente conseguir diferenciar aquele paciente que ele precisa de um manejo mais assertivo e aquele que pode ser que não precise entrar nesse protocolo. Então, uma dor torácica típica anginosa é aquela que é relacionada à isquemia miocárdica. Então, ela tem algumas características. Geralmente, ela tem localização retroesternal, podendo irradiar para membro superior esquerdo, mandíbula, dorso e epigastro. Ela pode também irradiar para membro direito e ela pode conter todas essas irradiações, mas pode também não ter irradiação. Mas a típica que a gente conhece é aquela que dói o peito, aperto, irradia para mandíbula, irradia para membro superior esquerdo, irradia para dorso, tá? Início e duração, geralmente ela é gradual, ela começa em minutos, é uma dor muito forte que piora o esforço e ela melhora o repouso e ao uso de nitrato. Caráter é uma sensação de aperto, de peso, ela pode vir em queimação ou de pressão do tórax, mas ela geralmente é em aperto, em opressão do tórax, tá? Associada com sintomas, geralmente ela vem com sudorese fria, náuseas, falta de ar, pode vir associada a síncope e vômitos, tá?
Dor atípica, geralmente é uma apresentação que é em outra localização, uma duração aí, semanas de dor, a dor contínua faz semanas, uma dor que não melhora ao repouso, não piora com atividade, dói a palpação, então uma dor que de faz sugerir uma outra etiologia. Avaliação inicial. O mais importante de tudo aqui é a realização do eletro em 10 minutos. Por isso que é tão importante essa identificação desde a triagem. Então, o paciente chegou com referenciando uma dor torácica, retroesternal, irradiando para o membro superior esquerdo, mandíbula, náusea, uma sudorese fria, um paciente diabético, hipertenso, ele está hipertenso naquele momento, eletro em menos de 10 minutos. Por quê? Aquele primeiro eletro já pode avaliar um supra. E tempo é músculo, certo? Se a gente consegue identificar um infarto rapidamente, a gente já entra com as medidas iniciais que a gente consegue fazer na nossa unidade, já aciona uma transferência para um setor de hemodinâmica, tá? Acesso venoso, oxigenoterapia, se necessário, né? Então, não é para todo mundo. Oxigênio também é medicação, também é conduta, então precisa ser avaliada. Coleta seriada de troponina quando indicado. Digamos que o primeiro eletro já vem um supra. A gente não vai aguardar o resultado da troponina, né? A gente já vai entrar em contato com a referência. E a aplicação do score Heart, tá? Esse score, ele é feito para poder avaliar o risco dessa dor ser de origem coronariana, tá? Aí eu coloquei aqui a imagem do score pelo Cardio Papers, tá? Então, é avaliada a história do paciente, se é altamente uma dor suspeita, se é uma dor moderadamente suspeita ou pouco suspeito. É avaliado o elétrico, que tem que ser feito em 10 minutos. Então, tem uma depressão significativa de ST, já pontua 2. Um distúrbio hidroeletrolítico inespecífico, um BRE, que talvez a pessoa já tenha, ou um eletro normal. A idade, então, acima de 65 anos, entre 45 e 65, e abaixo, e, 60, e 45 para baixo. Fatores de risco, então, três ou mais fatores de risco, ou doença aterosclerótica conhecida, um ou dois fatores de risco e nenhum fator de risco. E aí a troponina. Então, a gente já pensa que é um paciente que tem uma história altamente suspeita, com depressão de segmento ST, mais de 65 anos, e provavelmente ali já tem mais de três fatores de risco, diabético, hipertenso, e dislipidêmico, 2, 4, 6, 8, ele já pontua 8. Você automaticamente já vai ligar para referência, a gente não precisa é, nem, né? Claro, se for mandar um tempo a mais, você não precisa nem coletar uma troponina, porque ele já tem indicação ali de um cateterismo, né? Um paciente que pontua até 6, ele é um risco intermediário. Mas assim, se já tem ali uma depressão significativa de ST, liga para referência, certo? Aí ali a gente vai ter os limites da troponina, então se for até 3 vezes, mais de 3 vezes, pontua 2, se for de 1 a 3 vezes o limite superior, pontua 1, se não tiver aumento de troponina, pontua 0, né? Fatores de risco. Então, quais são os fatores de risco ali que o Heart Score ele se refere? Então, as comorbidades são hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo ativo, histórico familiar de doença cardiovascular precoce. Então, às vezes a gente está vendo uma dor torácica num paciente de 45 anos, mas espera lá, o pai dele teve um infarto aos 45 anos. A gente entende que possa ter alguma doença aí estrutural nesse coração que o paciente não conhece. Então, a gente tem que considerar obesidade IMC acima de 30, doença renal crônica, tá? É, e alguns fatores adicionais. Então, a gente está tendo uma cada vez mais crescente o uso de anabolizantes, uso de drogas como a cocaína, HIV em uso de antirretroviral e outras doenças, lúpus, artrite reumatoide, que a gente tem que ficar sempre atento, porque são fatores de risco para infarto agudo do miocárdio. Além disso, um IAM prévio, uma angina já conhecida, já com história de revascularização, ou AVC ou AIT prévios, né? E entre outras doenças, tá bom?
Manejo inicial. Então, esse paciente, quando você suspeita que ele tenha que ele esteja fazendo uma síndrome coronariana aguda, é, seja por um supra ou seja ali por um risco cardiovascular no score heart, que vocês estão aguardando a troponina, qual que é o manejo inicial? Três comprimidinhos de AS 100 miligramas, clopidogrel. Se a gente sabe que a gente tem um serviço de hemodinâmica que é de fácil acesso, querendo ou não, a gente tem uma boa regulação aí para o hospital de caridade. Geralmente essa regulação é rápida, diferente de outros estados que às vezes o paciente fica internado semanas na UPA, isso não acontece aqui. Então a gente tem que ter uma parcimônia no uso do clopidogrel. Clopidogrel depende da, do, do manejo, né? Se ele vai fazer um cateterismo ou não, a gente não pode dar uma dose de 600 miligramas. Então, uma dica aqui: três comprimidos de AS, então 300 miligramas de AS, 300 miligramas de clopidogrel, tá? Se for necessário, se ele chegar no hospital de referência e optarem por fazer uma trombólise, não o cateterismo, aí é feito a segunda metade ali da dose. É, a gente não faz a heparina, tá? A gente não vai fazer o anticoagulante na unidade, justamente por essa referência nossa de hemodinâmica ser tão efetiva. Então, o ideal é que seja iniciado no hospital e não aqui no atendimento na UPA, tá? A parte da dor, a gente precisa manejar a dor desse paciente com muita seriedade. A dor, ela vai aumentar a pressão arterial e, com isso, piora o desfecho. Então, a gente precisa. Qual que é o tratamento da dor? Hoje em dia, a gente sabe que a morfina é para uso apenas em dor refratária. Então, primeiro, a gente já pode dar o nitrato, a gente tem ele na unidade, tá? E também pode ser usado o tridil, nitroglicerina, tá bom? Beta-bloqueador, então, se tiver indicação, até 24 horas, então, quando tem indicação, e a morfina em dor refratária, olha só, fez o nitrato, nada, tá em tridil, nada de melhora da dor, pode ser usada morfina, tá? A gente sabe que a morfina, ela não é a primeira escolha, mas, tá? Ela tem efeitos colaterais, principalmente aí infarto de ventrículo direito ou parede posterior, pode evoluir com uma hipotensão significativa. Então, tanto a morfina, quanto o nitrato, quanto o tridil, ele tem que ser usado mediante ao caso do paciente. Então, se na tua avaliação é um paciente que está hipertenso, que tem ali um supra em parede lateral, já dá para usar com mais segurança, né? Então, tudo é de acordo com a clínica do paciente. Rotas assistenciais. Então, um IAM com supra de ST, contato imediato com um hospital com serviço de hemodinâmica. Qual é a nossa referência? Hospital de Caridade, tá? A gente tem o número ali naquele link que fica nos grupos, né? O contato com o Hospital de Caridade é via NIR, via WhatsApp, tá? Por quê? Porque ali é passado todo o caso do paciente. Não passa de pouquinho em pouquinho, tá? Já faz todo o resumo, o nome do paciente, idades, comorbidades, a hora que iniciou a dor, como que ele chegou, o que que foi feito, quais exames a gente tem, quais são os resultados e solicitação da vaga. Por quê? Se você vai mandando picado, a reguladora ali do NIR também vai mandando picado para o cardiologista. Então, manda todo o caso de uma vez, eles vão entrar em contato ali e aí já vão dar a resposta, né? Geralmente, esses pacientes já vão com vaga para UTI e tudo mais. Ah, entrou em contato com o NIR do Caridade. Não conseguiu? É SAMU, tá? O SAMU faz essa regulação para, se precisar, de repente, ir para um instituto de cardiologia ali do regional, que geralmente não é a referência, ou realmente se vai de vaga zero para o Caridade. Infarto com supra, transporte com ambulância, UTI móvel, transporte com SAMU. Então, de qualquer forma, mesmo com aceite, entrar em contato com o SAMU para viabilizar a transferência. Essa transferência ela tem que ser ágil, tem aquela coisa. Tempo é músculo, então quanto mais tempo esse paciente demora para chegar na hemodinâmica,
mas acontece de lesionar o músculo do coração e pode se tornar irreversível, né? Infarto sem supra de CT. Então, esse paciente ele tem até 24 horas para poder fazer o cateterismo. É um paciente que a gente tem que manejar muito bem aqui na unidade de pronto atendimento, então manejar muito bem a dor, a pressão arterial, para que a gente evite que essa lesão seja pior do que ela possa, do que ela é, né? Então, manejo de hipertensão, manejo da dor, manejo para isso que não vire um choque cardiogênico, por exemplo, o paciente tem que ficar monitorado, sempre acompanhado do médico ali, e essa transferência pode ser em até 24 horas. Aquele paciente completamente estável, sinais vitais todos estáveis, curvotroponina, a gente vai precisar que ele vá para o serviço de hemodinâmica. Eu consegui a vaga, eu posso levar com a nossa ambulância? Sim, pode levar. Acompanha junto. Tá? Aqui é um paciente que ele não tem um supra, mas ele pode ter um supra a qualquer momento. A gente sabe que tem um coágulo ali que está comprometendo uma boa parte daquela coronária, certo? E a qualquer momento ela pode ocluir totalmente. Então, isso pode acontecer no meio do transporte e o paciente pode instabilizar. Então, não está instável agora, mas pode instabilizar. Se o SAMU conseguir levar, perfeito, melhor ainda, certo? Mas se o SAMU tiver outras emergências na frente, digamos, AVC, infartos com supra, e não possa mandar alfa com tanta agilidade, e a gente já tiver o aceite, a gente pode fazer essa transferência na ambulância na unidade, acompanhado de médico. A gente tem aí a nossa bolsa de emergência, que dá para levar, com medicações, com dispositivos. A gente tem, então, o desfibrilador que dá para levar, sabe? Então, dá para fazer, tá bom? Diagnóstico duvidoso. Ali no Score Heart parece meio intermediário, não sei. A gente deixa na unidade, solicita troponina, curva troponina, faz essa avaliação, certo? Precisou de alguma dúvida, entre em contato com o NIR do Caridade. Não, eles auxiliam também na decisão de conduta, assim, às vezes não precisa de uma internação, mas você está inseguro, precisa de uma avaliação do cardiologista, de uma interconsulta, digamos, né? Então, podem entrar em contato ali com o Caridade, que o pessoal auxilia bastante. Baixo risco. Aquela dor que não é típica, não tem sinais de ser anginosa, você fez a sua avaliação, com o paciente completamente estável, você acredita realmente que seja de outra etiologia, vai daí da sua conduta clínica e pode ter alta e encaminhamento para o posto de saúde para fazer o segmento, né? Então, às vezes a gente tem uma dor torácica após um momento de estresse, um paciente super jovem, de 20 anos, uma dor que não é típica, com sintomas assim bem ansiosos. E que após o manejo ali inicial na unidade, a dor cessou, o paciente está mais calmo, paciente que dá para dar alta, né? E aí tu encaminha para a ACS de, de referência dele para poder fazer um acompanhamento até do quadro ansioso, né? Porque ele está sentindo aquela dor, né? E pode ser que venha a ocorrer novamente. Então, fazer os encaminhamentos devidos. Diagnósticos diferenciais. A gente sempre tem que pensar que a dor torácica, ela pode ser ali uma síndrome coronariana, mas ela pode ter outras causas, né? Então, algumas causas, assim, sem risco, então, um refluxo, uma dor por conta de refluxo gastroesofágico, ou uma dor muscular por ter pego peso, enfim, ou outras causas que também demandam a nossa atenção. Então, um TEP. Então, assim, tem que avaliar toda a história do paciente, avaliação clínica, avaliação de exames laboratoriais, né? Para poder descartar esses outros diagnósticos diferenciais também. Uma dissecção de aorta, então, uma dor lancinante, pior dor que já sentiu na vida, ela irradia para a dorso, o paciente rapidamente pode instabilizar. A gente tem que ter sempre isso em mente. O pneumotórax hipertensivo, então a gente pode pensar assim, ó, uma história de trauma, um paciente que no raio-x tem um desvio ali no mediastino,
Então, a gente tem esses exames na unidade, a gente consegue fazer, a gente tem raio-x no leito, inclusive, então, consegue fazer esses exames, mas são clínica, né? Fazer uma ausculta desse tórax, uma percussão, a gente já consegue afastar esses diagnósticos, né? Ruptura esofagiana pode acontecer também, a incidência é menor, né? Mas também pode acontecer. O raio-x também ajuda, o exame físico ali também auxilia bastante. E outras causas não cardíacas. Obrigada, pessoal.